Meio-dia mais 36 minutos. Hora das notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 32ª reunião ordinária e os vereadores aprovaram, em primeira análise, projeto de lei sobre a obrigatoriedade de disponibilização de cadeira de rodas pelas clínicas de saúde particulares aqui do município de Campinas. A autoria é do vereador Marcelo Silva, que explicou o projeto no intervalo regimental. E o mais curioso foi que essa ideia do projeto chegou em uma situação ocorrida com uma pessoa que nos procurou, levou o pai numa clínica particular para idoso, e nessa clínica não dispunha de uma cadeira de roda, né? E ela me pediu, ela entrou em contato e me pediu, falou assim, poxa, estava numa clínica particular pagando e não tinha, né, a locomoção necessária para o meu pai. Então, através dessa pessoa, nós protocolamos esse projeto de lei. O projeto veio rápido à pauta, porque é um projeto interessante, é um projeto que vai ao encontro do anseio da população de Campinas, daqueles idosos, daquelas pessoas com mobilidade reduzida. E mais do que isso também, muitas vezes você acaba, entre aspas, obrigando as clínicas particulares a fazerem as adaptações necessárias para que receba aquela pessoa que tem dificuldade na sua locomoção. Então, assim, ganha mais uma vez o município de Campinas. Nós estamos sempre com nossos canais de comunicação abertos. Eu falo que a grande maioria dos projetos veio justamente dessa proximidade que a gente tem com a população, dessa interação que nós temos, e pegando aí essas ideias, nós, como agentes políticos e agentes públicos, traduzimos aqui no projeto de lei. E a gente segue na 32ª reunião ordinária porque os parlamentares também aprovaram o projeto de lei de autoria do vereador Eduardo Magoga sobre a obrigatoriedade das agências bancárias disponibilizarem assentos para os clientes. A alteração adequa a punição da lei ao Código de Defesa do Consumidor, possibilitando que esta seja proporcional às infrações cometidas. Essa daqui é uma alteração onde a gente vai passar a seguir o Código de Defesa do Consumidor. Eu, que sou presidente dessa comissão de Economia e Direitos de Defesa do Consumidor, estou passando a lei municipal para que siga hoje a própria lei de Direitos de Defesa do Consumidor, onde a gente vai conseguir ter uma pontuação melhor nas multas, fazer uma justiça entre a multa, a aplicação da multa que hoje já existe, com a que tem hoje do Código. E com isso também o município de Campinas ganha, porque a gente passa a usar outras moedas de referência, como a unidade fiscal de referência do Estado, onde que diz aqui no seu artigo 58, ela poderá ser aplicada no parágrafo único de 200 no mínimo, até 3.000 o fix na questão do Estado. E olha só, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo publicou no Diário Oficial do órgão a aprovação das contas da Câmara Municipal de Campinas referentes aos anos de 2021 e 2020, anos em que a presidência da casa foi ocupada, respectivamente, pelo vereador Zé Carlos e pelo ex-vereador Marcos Bernardelli. O resultado se soma a um histórico positivo que vem desde 2014. Todas as contas deste período foram aprovadas. O TSE São Paulo, Tribunal de Contas, publicou a aprovação das contas da Câmara Municipal de Campinas, referente aos anos de 2021 e 2020, anos em que a presidência da Câmara foi ocupada, respectivamente, pelo vereador Zé Carlos e pelo ex-vereador Marcos Bernardelli. Zé Carlos comentou sobre o assunto. Para mim representa uma vitória, porque nós fizemos uma gestão enxuta, graças ao trabalho de todos os servidores dessa casa. Nós conseguimos grandes conquistas, reduzir custos na Câmara Municipal. Depois eu vou falar na tribuna de todas essas conquistas, principalmente no momento de pandemia, que foi 2021. Então, foi aprovado sem nenhuma restrição as nossas contas.
nós resgatamos o salário de vários aposentados que tinham sido cortados na ocasião. Isso também foi dito pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, para mim, é uma grande vitória. O TSE já fez, inclusive, menção de louvor para a Câmara de Campinas por seu trabalho organizado e transparente. E as nossas contas, graças a Deus, não teve nenhum tipo de problema e saiu, inclusive, como uma Câmara, uma prestação de contas, que é exemplo para segundo o Tribunal de Contas, é um exemplo para todo o Estado de São Paulo, que quem quisesse ver uma Câmara que apresentou trabalho profícuo é a Câmara Municipal de Campinas. Desde 2014, todas as contas deste período foram aprovadas. Para o presidente da Câmara, Luiz Rossini, o resultado é um bom trabalho do quadro técnico. Primeiro, demonstra que a nossa equipe técnica, a controladoria, os nossos contadores, o pessoal da Procuradoria, tem agido em todas as áreas, tem agido extremamente e rigorosamente dentro da lei. E a Câmara tem aprimorado, está num esforço de aprimorar os processos de controle, o que facilita, obviamente, a análise e depois a aprovação das contas da Câmara. Eu acho que essa sequência de aprovação só demonstra a maturidade da Câmara, inclusive reconhecida pelo próprio Tribunal de Contas, no sentido de que a Câmara de Campinas possui estruturas de controle que garantem a impessoalidade, transparência e assim o cuidado, o zelo na aplicação dos recursos públicos da casa. No ano de 2019, a Câmara de Campinas ficou entre os 3 primeiros colocados do Prêmio Transparência e Fiscalização Pública, na categoria governamental. Luiz Rossini espera continuar o bom trabalho realizado até agora. Sem dúvida, a gente tem procurado, num esforço coletivo, aprimorar os sistemas de controle, os processos, os fluxos dos processos, para que isso seja sempre melhorado. E, acima de tudo, garantir transparência. Tudo que é feito na Câmara tem que ser público, tem que ser feito de forma transparente. Nós estamos tentando incorporar os recursos da tecnologia para aprimorar ainda mais esses processos que já são de excelência. Esse é o nosso desafio. Eu espero sair daqui e também deixar um legado nesse sentido. Só estimular os servidores a fazerem o que eles sabem fazer com excelência. E a aprovação das contas foi citada também durante o grande expediente na 32ª reunião ordinária, que você pode acompanhar na íntegra todas as discussões, votações, os projetos no YouTube da TV Câmara Campinas, youtube.com/TV Câmara Campinas. Tem uma aba lá escrito ao vivo, você aperta lá e você acha a 32ª reunião ordinária, ontem mais de 3 horas de duração. E a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da Prefeitura apresentar as metas fiscais do primeiro quadrimestre aqui no plenário. E os vereadores cobraram os investimentos com verbas das emendas impositivas. A apresentação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2023 por parte da Prefeitura é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. Na reunião comandada pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, presidida pelo vereador Carlinhos Camelô, o secretário Aurílio Caiado e o diretor da Secretaria de Finanças falaram dos números que incluem as receitas e as despesas da Prefeitura de Campinas. Pela primeira vez, o diferencial ficou em torno dos investimentos realizados por conta das emendas impositivas ao orçamento deste ano, números cobrados pelo presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini. Esse primeiro ano nós estamos tendo a experiência da emenda impositiva da Câmara, se a gente pudesse, na próxima apresentação do quadrimestre, talvez fazer um demonstrativo apartado, para mostrar a realização, o comportamento da execução das emendas impositivas. Os vereadores eles têm essa preocupação e até o dever de acompanhar para dar satisfação, retorno.
Então, se a gente conseguisse já a partir da próxima, e se a gente tivesse, assim, o quanto antes, até informalmente, um relatório que pudesse demonstrar, né, aquilo que foi apresentado de emenda e o status dela, empenhada, realizada, alguma coisa, eu acho que isso é importante. Assim como eu acho que precisamos organizar depois uma reunião, talvez para fazer ajustes, né, para a preparação do próximo ciclo orçamentário, para que a gente possa também aprimorar, eventualmente corrigir alguns percursos aí, que é uma experiência, a gente está aprendendo juntos, né? As emendas impositivas foram apresentadas no final do ano passado no orçamento do Executivo e, de acordo com o diretor de Finanças da Prefeitura, um pouco mais de 11% das destinações para cada secretaria ou serviço municipal foram executadas. Do total de 90 milhões que são as emendas impositivas, então foram empenhados até agora 11,94%, que é 10.758.611.000. Então, então já respondendo a pergunta do vereador Rossini, é isso que executamos até agora. E aí tá por secretaria, né? Que cada secretaria dessa recebeu uma quantidade de emenda. Então, se a gente pegar aqui, o maior volume é para a saúde, né? Que 50% vai para a saúde, que está na nossa lei orgânica, né? E também na Constituição Federal. Então, 40 milhões e 467 mil foram destinados de emendas para a saúde. Até agora, ela realizou 11,98%, aí 4 milhões e 848 mil. Depois, assim, na sequência, aí tem a Secretaria Municipal de Assistência, com 6 milhões e 906 mil. Ela realizou apenas 250 mil, 3,64%. Aí tem o Fundo Municipal de Assistência também, que recebeu 4 milhões e 245 mil de emenda, ainda não realizou nada. A Secretaria de Cultura recebeu 6 milhões e 788 mil, realizou 10%, 681 mil até aqui. A Secretaria Municipal de Transporte, 100 mil, ainda não realizou. A Segurança Pública recebeu 890 mil, ainda não realizou. A Secretaria de Infraestrutura recebeu 200 mil de emenda, também ainda não realizou. A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer recebeu 4 milhões e 190 mil, realizou 1,5%, 62 mil. O Fundo de Assistência ao Desporto Amador, o FADA, recebeu 280 mil, já realizou 154 mil, 55%. A Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável recebeu 780 mil de emenda, realizou 100 mil, 12,82%. Secretaria Municipal de Trabalho e Renda recebeu 57.361, ainda não realizou nada. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos recebeu 15.493 mil, realizou 10,27%, 1.591.000. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico recebeu 100 mil, ainda não realizou. A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo recebeu 700 mil e também ainda não realizou. A Rede Mário Gatti recebeu 7 milhões e 772 mil, já realizou 3 milhões, 39%. E a Fundação José Pedro de Oliveira recebeu 323 mil, realizou 11%, e 36 mil reais. O secretário de Finanças salientou que ainda há muito o que fazer para o cumprimento das medidas. Quanto às emendas impositivas, o prefeito fez uma reunião com todos os secretários na semana passada. Exatamente um dos temas que ele alertou foi exatamente esse, né, que ele não quer ser surpreendido no final do ano com algum secretário justificando que não foi possível executar, porque nós tivemos um prazo de 60 dias para analisar emenda por emenda e fazer uma devolutiva à Câmara, o que era impossível ser realizado ou não, e fizemos isso no prazo. E estamos cuidando para que tudo seja executado no prazo. Nós ainda não temos um sistema que estamos aprendendo, estamos desenvolvendo toda a sistemática, já aplicando a própria sistemática, né? Nós temos um regramento que foi aprovado na lei orçamentária, junto com a lei orçamentária do ano passado, que estamos seguindo. Já melhoramos esse regramento com a LDO. Na LDO já tem regras mais detalhadas sobre a questão da execução orçamentária das emendas impositivas, e a gente espera ter até, não sei como é que está isso, João, mas me parece que está avançando um sistema
A gente tem visitado alguns municípios que já têm implantado isso, que têm mais sedimentado, né, já tem implantado há mais tempo as emendas impositivas e tem mais sedimentado o controle e a divulgação e a disponibilização para os vereadores e para a sociedade, através do portal de transparência, dessas informações em tempo real. Ao final, o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara fez um balanço dos números apresentados. A gente tem uma preocupação em questão das emendas positivas, porque os vereadores eles têm uma expectativa que essas emendas saiam o mais rápido possível. E vimos aí, com 5 meses, estamos entrando no 6º mês aí, apenas 10% das emendas, elas foram, um pouquinho mais, né? Elas foram implantadas. Então, a gente tem uma preocupação, por isso que a gente cobra para que as coisas sejam explanadas. E na questão da comissão da gente aí, de finanças, a gente passa a prefeitura, vem sempre colocar aí, esclarecer as questões das finanças para que as pessoas olhem e acompanhem nessa questão do município. E em seguida, a Comissão Permanente da Mulher, presidida pela vereadora Mariana Conte, e a Comissão Permanente de Política Social e Saúde, presidida pelo vereador Paulo Haddad, realizaram em conjunto um debate público sobre a questão obstétrica na cidade. Foi realizado um debate público promovido pela Comissão da Mulher, presidida pela vereadora Mariana Conte, em conjunto com a Comissão Permanente de Política Social e Saúde, presidida pelo parlamentar Paulo Haddad, na Câmara Municipal, com o objetivo de discutir a questão obstétrica na cidade. Que é um tema amplo, né, um tema atual, que é a questão obstétrica na cidade de Campinas. Isso diz respeito à questão da saúde, diz respeito à questão do direito da mulher. Então, essa questão obstétrica engloba vários elementos, né, principalmente quando a gente está discutindo, né, a questão da saúde da mulher. A lei ela tem vários elementos, mas ela é basicamente uma questão assim, que é uma questão tão básica, né? A lei ela impede a proibição da entrada das doulas nos equipamentos, né, nos hospitais. Quer dizer, na verdade, é uma lei que ela só está delimitando algo que é uma coisa tão trivial, né, quer dizer, que as doulas que fazem um trabalho essencial, que fazem um trabalho de acompanhamento das gestantes, das puérperas, que fazem um fortalecimento, que inclusive, a gente tem aí um conjunto de pesquisas e pela própria experiência que as doulas têm, né? Quer dizer, uma mulher que é acompanhada por doulas, ela tende a apresentar menos agravamentos. Só quem pôs uma criança no mundo sabe a alegria que nos dá, né? O prazer que dá você colocar uma nova vida. Eu, quando fazia faculdade de medicina, tive a oportunidade de fazer alguns partos, não fiquei na área de ginecologia obstetrícia, mas confesso a vocês que foi uma área, Mariana, que me trazia muita alegria, né? Eu acompanhava ali os pré-natais, enfim, quando do parto a gente ficava muito feliz em ajudar, né? Trazer ao mundo uma nova vida. Isso é muito importante, então louvo aqui o trabalho das doulas. Gustavo Peta, parlamentar e membro da Comissão da Mulher, esteve presente no debate e comentou o andamento do projeto de lei das doulas, em que ele é um dos autores. Essa lei está aqui em pauta desde 2013, né? E era um momento em que a representação feminina na casa era ainda menor. E eu tenho certeza que foi por isso que alguns vereadores que acabaram apresentando o projeto. Porque hoje eu não tenho dúvida nenhuma que mesmo com uma subrepresentação ainda muito forte, as vereadoras que teriam apresentado esse projeto aqui na Câmara. Não tenho absoluta certeza. Mas naquele momento, o movimento de doulas e o movimento por parto humanizado procuraram vereadores da casa, partiu de um movimento, na verdade, o projeto de lei, e naquele momento o vereador Pedro Torinho, num primeiro momento, depois eu e o vereador Tiago Ferrari, nós aderimos ao projeto e apresentamos o projeto. O projeto depois, até por umas questões legais, para não avançar tanto, como a Miriam aqui já trouxe, porque poderia
criar algum tipo de impedimento legal por não partir do Poder Executivo, o projeto, por partir da Câmara, nós acabamos reduzindo, vamos dizer assim, o escopo do Congresso, do projeto, para que ele pudesse passar pela legalidade. A presença das doulas se mostra cada vez mais necessária para a humanização do parto. Durante a reunião, os vereadores ouviram relatos de mulheres, doulas e especialistas sobre a importância dessas profissionais no momento e no pós-parto. Essa discussão da importância das doulas conosco na rede pública. Hoje, a Organização Mundial de Saúde já sabe que nós estamos numa pandemia de violência sexual contra crianças, adolescentes e mulheres. A cada 10 mulheres, 9 foram, são e serão violentadas. De cada 10 homens, de 4 a 6. A subnotificação é gravíssima. Acho que se é uma gestação desejada, a mulher vai se cuidar. A gente tem muito problema com as gestações indesejadas, em que ela não quer se cuidar, né? Porque ela não deseja aquela gestação. Então, ela tem um sofrimento psicológico, né? Muitas vezes a aceitação da família, muitos julgamentos. Então, a gente precisa dar o apoio e o suporte para essas mulheres enfrentarem esse momento que é tão lindo, mas também de muitas mudanças, né? Aí da vida do casal, ou mesmo só da mulher, quantas não assumem sozinhas, né? Esse filho. E a gente precisa dar um suporte, um apoio, aí em termos de saúde e em termos da parte emocional. Quando uma doula chega, é que a doula também é informação. Então, lá para a mulher da periferia, que a informação não chega, ela sabe quem que ela vai poder acessar. Ela sabe que no postinho funciona dessa maneira, quando uma doula chega, porque doula também é informação. A pauta dos direitos das mulheres, ela é muito extensa, além de importante, mas diante desse debate público em que muitas mulheres participaram e várias vozes foram ouvidas, o que a senhora gostaria de destacar primeiramente neste momento? Olha, primeiro o protagonismo das mulheres. Aqui, né, nessa discussão sobre o parto humanizado, sobre a questão do parto respeitoso aquela tinha um cartaz aqui, o parto é da mulher. A verdade é assim, que as mulheres, elas carregam tradições, conhecimento e uma forma de lidar com o parto, que é uma forma desde sempre, né, que a humanidade sempre trabalhou com isso, né? E que nesse novo contexto, né, num avanço da ciência, de pesquisas, de especialização, de profissionais especializados, isso não está em concorrência com essa sabedoria, com as práticas, com o empoderamento da mulher. Na verdade, isso propicia até uma condição maior da mulher estar empoderada. Então, o trabalho da doula, que acompanha a gestante desde da gestação até da concepção, porque a gente precisa, como foi bem dito aqui, a questão da gravidez planejada ser uma coisa importante, uma decisão na vida da mulher, né? Quer dizer, a gente precisa caminhar para que cada vez mais a gestação seja uma gestação planejada, que seja uma gestação acompanhada, em que a mulher tenha conhecimento, informação, exercício, saiba dos procedimentos, tenha aí um suporte, e a doula cumpre esse papel. E logo após, aconteceu a primeira parte da reunião ordinária, que discutiu o substitutivo total ao projeto de lei de 2019, que cria o Programa Municipal de Dignidade e Educação Menstrual. Por iniciativa do vereador Paulo Búfalo, foi realizada a primeira parte da sessão legislativa para discutir o substitutivo total ao projeto de lei número 165 de 2019, projeto que cria o Programa Municipal de Dignidade e Educação Menstrual. Hoje nós vamos combinar aqui dois motivos, né, do Dia Internacional da Dignidade Menstrual, que é celebrado no dia 28 de maio, e também trazemos dados aqui, dizer para você, cidadão, cidadã, como que vocês podem nos ajudar a cobrar a tramitação, e também trazemos dados aqui que possam
demonstrar a importância do tema não só para a cidade de Campinas, mas uma questão que envolve saúde pública e propriamente a própria dignidade das pessoas que menstruam. Convidadas para o debate, Gabriela Moisés, líder de projetos do coletivo Girl Up, de Campinas e Valinhos, e também Lilian Fernanda, coordenadora geral do coletivo Manifesta. O parlamentar fez a leitura do abaixo-assinado entregue por elas. Eu passo aqui uma leitura. Esse é um manifesto pelo fornecimento de absorventes higiênicos para pessoas de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. Campinas tem cerca de 19,7 mil pessoas sem acesso a itens de higiene menstrual. Desses, 2,2 mil deixam de assistir aulas ou comparecer ao trabalho em função de não ter à disposição absorventes no período menstrual. Essa realidade reforça os tabus e a desigualdade social e de gênero. Gabriela e Lilian ressaltaram a importância do projeto para a saúde e educação de pessoas que menstruam. Mas a gente também precisa falar sobre o quanto isso precisa ser constante e não depender só do trabalho de pessoas que fazem isso como pessoas civis, como organizações. E também a gente tem o poder executivo, mas assegurado isso pela legislação. Então, esse projeto de lei ele é muito importante para a gente falar sobre isso e para a gente ter assegurado esse direito, que é um direito imperativo para você ter acesso à mobilidade, para você ter acesso à saúde e diversos outros direitos que vêm ligados com a dignidade menstrual. 19,7 pessoas estão em situação de pobreza menstrual e 2,2 mil pessoas, deste número no total, estão sem ir à escola ou sem ir ao trabalho exatamente por não ter itens de higiene menstrual nesse período. E eu acho que isso contribui também aí, Paulo, com a questão da evasão escolar, né? Porque é um ponto que, principalmente nas lideranças de educação, cita bastante como que esse processo da evasão escolar, hoje em dia, falando das questões de passagem, mas principalmente para as meninas, né? Para as meninas estudantes, como que essa fragilidade de não ter um simples absorvente pode causar aí a não ida num colégio e como que isso pode impactar na vida dela, né? Na vida como estudante, na vida profissional. Representantes do coletivo Mulheres Invisíveis e Mulheres pela Justiça também falaram sobre pessoas em situação de rua que menstruam e não possuem absorventes ou locais para se higienizar. Quando a gente fala de distribuição de absorventes, o ponto... Eu sempre falo que é a ponta do iceberg. A gente começa lá pela falta de saneamento básico, pela falta de políticas públicas, pela falta de todos os acessos que essas pessoas são privadas. Então, a gente está falando de violência de descaso, de falta de humanidade, de crueldade, quando a gente vê que as pessoas em situação de rua são obrigadas a colocar a casca de banana para impedir que a menstruação ocorra, porque o poder público não é capaz de colocar um absorvente que é tão útil quanto um preservativo para ser distribuído em unidades de saúde. E quando a gente vai falar da população de rua, é algo muito mais extremo, porque são mulheres que não têm acesso a banheiro. Quais são os banheiros que a população de rua pode usar em Campinas, que é o local que nós estamos inseridas? E no período menstrual, quantas vezes por dia alguém que tem acesso a banheiro utiliza o banheiro para fazer a troca do absorvente? E quantas vezes por dia, seja lá o que for, que essa mulher esteja usando em situação de rua, ela vai conseguir usar um banheiro para se trocar? Quantas vezes por dia ela consegue tomar banho? Se eles pegarem a fila e conseguirem a ficha, eles tomam banho uma vez por dia. Então, são fatos que a gente precisa raciocinar, interpretar, e quando a gente começa a falar em educação, junto com a entrega de absorventes em postos de saúde em escolas, são atos de dignidade para essas adolescentes e mulheres. No fim da reunião, o vereador Paulo Búfalo comentou sobre a tramitação do projeto. Havia 6 projetos na casa tramitando, com ampla participação, vereador Carmo Luiz, Guida Calixto, Jair da Farmácia, Marcelo da Farmácia. Paola Miguel e Permínio Monteiro, nós articulamos, então, a partir da relatoria desse projeto, esse substitutivo total,
e acabei virando um dos signatários do projeto. Então, essa discussão irá instruir esse projeto também, o qual nós esperamos, temos a expectativa que no próximo período aí nós possamos tramitar e aprovar aqui na casa. Lembrando que essa reunião da primeira parte, a reunião da Comissão da Mulher em conjunto com a Comissão de Saúde e a audiência pública estão disponíveis na íntegra no YouTube da TV Câmara Campinas. É só ir lá naquela aba do ao vivo e você acha essas 3 reuniões. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque o vereador Rodrigo da Farmadic protocolou um requerimento perguntando ao Executivo informações sobre a necessidade da pavimentação asfáltica de uma das vias do bairro DIC 5. O vereador Rodrigo da Farmadic apresentou durante a reunião ordinária um requerimento solicitando mais informações sobre a pavimentação asfáltica da rua Malcolm X do DIC 5. Nós fizemos esse requerimento para questionar a Prefeitura se já há um projeto, que tendo o projeto nós conseguimos ter a estimativa do custo da pavimentação de um trecho que liga o DIC 5, que é dividido em 2 fases, né? A fase lá conhecida como Chico Mendes, Aruanã, e a primeira fase que é o DIC 5 propriamente dito. E é um pequeno trecho de rua de cerca de 30 metros que precisa ser pavimentado para fazer a ligação desses 2 trechos da região do DIC 5. A rua Malcolm X, citada pelo parlamentar, faz entroncamento com a rua Chiquinha Gonzaga, uma importante via que faz ligação entre os bairros. Segundo o vereador, a falta de pavimentação vem prejudicando a mobilidade urbana dos moradores do bairro. Importante para aquela região, essa travessia, ela já é existente, mas é sem pavimento, mas vai melhorar a qualidade de vida da população ali, que precisa ter esse acesso mais fácil, mais rápido. E com esse requerimento nós esperamos obter a informação da Prefeitura se já há esse projeto, e aí nós teremos a estimativa de custo, inclusive para destinar emendas ou recursos para executar essa obra tão importante. Caso venha uma resposta negativa de que não exista o projeto ainda, nós vamos solicitar que a Secretaria de Infraestrutura faça esse projeto para que a gente consiga incluir no orçamento municipal para executar essa obra de infraestrutura, de serviço público tão importante para a população lá da região dos DICs. A Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Deficiência aqui da Câmara realizou mais uma reunião que contou com a presença de entidades representativas. O encontro foi presidido pelo vereador Arnaldo Salvetti, que discutiu as reivindicações. A Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Deficiência se reuniu mais uma vez no plenário da Câmara Municipal, na tarde do dia 25. A segunda reunião, presidida pelo vereador Arnaldo Salvetti, foi realizada para discutir as demandas e dificuldades que atingem, direta ou indiretamente, pessoas com algum tipo de deficiência. Além da presença de diversas entidades representativas de Campinas, participaram também das discussões o vereador Marrom Cunha, vice-presidente da Frente e membro da Comissão das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, e a vereadora Paola Miguel. O debate ainda foi reforçado pela advogada e membro colaboradora da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Ordem dos Advogados de Campinas e pelo diretor do Departamento de Gestão da Política de Direitos da Pessoa com Deficiência da Secretaria Municipal de Assistência Social. Como presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Deficiência, o vereador destacou a necessidade da participação expressiva das entidades, como um caminho para pressionar os demais poderes em busca de mudanças efetivas. Nós temos bastante gente com deficiência nos procurando com vários problemas. E eu sei que o problema não é da entidade. Muitas vezes o problema vem daquilo que eu falei, da questão da burocracia. É a oportunidade que nós estamos tendo de achar o caminho, né, e a solução para melhorar o atendimento, não só nas entidades, mas também para a pessoa com deficiência. Salvetti aqui foi muito cirúrgico em montar essa frente parlamentar.
para que nós possamos debater em nossas comissões, né, Paulo? Eu acho que isso é muito importante. Nós precisamos de vocês e bastante. Eu acho que vocês sim que mostram a força. É a cobrança do povo, é as pessoas que vão lá, a hora que nós chamar o executivo aqui, trazer o secretário junto a nós, e você está aqui, lotado esse plenário. Para mim, compor, né, essa frente parlamentar é importantíssima, porque a gente também tem aprendido muito sobre pessoas com deficiência, principalmente com relação à legislação, e que a gente consiga também levar as demandas aqui, né, tanto que forem construídas nesse espaço e também em outros espaços para as outras instâncias, né, no governo, para os deputados estaduais, para os deputados federais e para o governo federal também, para mudar essa realidade e conseguir transformar a partir de Campinas. Segundo a advogada, a ideia é reunir todas as demandas e sugestões das instituições da cidade que atendem pessoas com deficiência e levar essa pauta para o Poder Executivo. Isabel ainda comentou sobre o Programa de Acessibilidade Inclusiva, o PAI. Eu encaminhei o ofício da OAB pedindo todas as informações pertinentes ao programa PAI. Quem tem direito, quantos estão cadastrados, quem hoje realmente são contemplados, qual é o recurso que tem para este programa, né? Então, a OAB também já está caminhando nesse sentido. Durante a reunião, os representantes das entidades cobraram por mais direitos linguísticos, inclusive nos espaços públicos, e pela valorização do profissional intérprete de Libras. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Pelo menos 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. Isso representa quase 25% da população, segundo o último levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2010. Paulo reforçou o compromisso de garantir o bem-estar da pessoa com deficiência. Eu acredito que também as outras secretarias comporão esse debate. Porque a ideia é que a gente coloque, né, à frente a pessoa com deficiência, independente de entidade. Salvetti afirmou que a reunião foi ampla e focada em soluções. A frente parlamentar é para desburocratizar, melhorar o atendimento, melhorar não só o atendimento com deficiente, mas o atendimento também das entidades no poder público. Terminamos a reunião, vamos convocar os secretários, vamos debater, a reunião está ampla, né, porque nós temos vários assuntos que eu acho que poderemos ajudar muito no Poder Legislativo, para poder ajudar o Executivo a ajudar as entidades. A Comissão Especial de Estudos sobre População em Situação de Rua, iniciativa do vereador Paulo Gaspar, se reuniu pela primeira vez. O relator da comissão foi escolhido, então acompanhe como foi. O vereador Paulo Gaspar comandou a primeira reunião da Comissão Especial de Estudos sobre População em Situação de Rua. E o nosso primeiro tema hoje, temos a honra de receber a arquiteta Carolina Rodrigues, que vai fazer a apresentação do seu trabalho de graduação da Universidade de Campinas, e temos a orientadora Gabriela Celani, também arquiteta, junto conosco, foi orientadora desse trabalho. E o objetivo principal dessa comissão é nós termos, em primeira mão, um levantamento de tudo que é feito pela Secretaria de Assistência Social, para depois nós estarmos conhecendo em detalhes cada um dos agentes, cada um dos locais de atendimento, conhecer em detalhes toda a política de assistência social que tem sido feita na cidade. Entre os vereadores presentes na mesa, Major Jaime e Carlinhos Camelô esperam que as entidades ouçam as pautas levantadas na comissão. A temática que foi colocada aqui, ela tem tomado, né, um cenário mais preocupante aqui no município de Campinas. E como eu já disse até nesse plenário há 2 semanas atrás, eu me preocupo porque eu acredito que a gente vai ter problemas maiores se nada for feito. E eu insisto, presidente, que o não fazer nada, nós já tivemos essa conduta ou essa atitude em governos passados. O não fazer nada, a gente sabe onde vai desencadear, o que vai acontecer, o que vai ter de consequência.
A gente espera que essa comissão possa ser ouvida pelo Poder Público Municipal, possa ser ouvida por outros órgãos do Estado, possa ser ouvida pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público. Eu falo que o problema dos moradores em situação de rua não é um problema só dessa casa, mas nós temos que envolver todas as secretarias, assistência social, o CEPAT, a saúde, a segurança, Secretaria de Serviços Públicos. Eu estava conversando, como eu disse para o senhor aqui, vereador, com a Vandercléia. Eu sempre sou a favor assim, de uma questão assim, nós temos que tomar ações que ampare o morador em situação de rua e que a gente resolva o problema, para que todos saiam ganhando e principalmente a nossa cidade. O vereador Cecílio Santos foi escolhido como relator e comentou sobre o desafio acerca das pessoas em situação de rua. O vereador Eduardo Magoga se colocou à disposição para tratar sobre o tema. Esse assunto que é um desafio que está colocado para a cidade de Campinas. Nós estamos discutindo a cidade de Campinas, mas certamente outras cidades também enfrentam esse desafio. A população em situação de rua está presente em vários centros urbanos. E é preciso, o vereador Paulo Gaspar, os demais vereadores aqui presentes, a gente ter esse espírito que o vereador Carlinhos Camelô bem mencionou, de escuta, de conversa, de diálogo, de apresentação de sugestões. Portanto, já também aqui menciono, o vereador Paulo Gaspar, a importância de convidar os representantes da população em situação de rua para que também a comissão possa escutá-los. Estou aqui também para a gente trocar bastantes ideias e ver se a gente consegue propor, através dessa comissão aqui, passos para a nossa cidade, principalmente porque eu também atuo muito na área de assistência social e gosto muito desse tema. Caroline Rodrigues, arquiteta e urbanista formada pela Unicamp, apresentou seu trabalho de conclusão de curso sobre Sistema de Moradias Temporárias Individualizadas para Mulheres em Situação de Rua. Ela foi acompanhada de sua professora orientadora, Gabriela Celani. O presidente da comissão, Paulo Gaspar, finalizou falando das perspectivas das próximas reuniões. Primeira preocupação nossa é escutar todos os agentes que trabalham com essa população. Semana que vem tem assistência social aqui, a Vandercléia Moura, a secretária, vai estar conosco. Depois escutaremos a Secretaria de Segurança, Secretaria de Saúde. Tem um trabalho incrível que várias ONGs fazem. Tem muitas entidades que já trabalham há muito tempo com a população de rua. E a gente vai tentar diagnosticar o que existe hoje em termos de política pública e o que pode ser melhorado e proposto para o Poder Executivo fazer um avanço nessas políticas públicas. 1h mais 20 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo e olha só, há mais de um ano a vereadora Guida Calisto vem questionando o Executivo sobre a integralidade da docência na educação infantil. Em março de 2022, a vereadora Guida Calisto protocolou um requerimento solicitando informações ao Executivo sobre a integralidade da docência na educação infantil. Segundo a parlamentar, que atualmente é presidente da Comissão de Educação e Esporte, o salário mais baixo, carga horária mais extensa e a falta de plano de carreira para monitor escolar a motivou a fazer este questionamento. O requerimento diz respeito à luta da carreira das monitoras ou agentes de educação infantil, que são, na sua ampla maioria, trabalhadoras, mulheres que atuam na educação infantil, nas creches principalmente, ali sempre ministrando aulas, enfim, são educadoras de fato. Essa luta e esse requerimento, questionando o poder público sobre essa questão, é porque existe uma luta histórica dessas profissionais pelo reconhecimento da sua carreira, pelo reconhecimento da função docente dessas profissionais. Veja, são profissionais que estão dentro da sala de aula, atuando com as crianças de 0 a
3 anos, principalmente no atendimento integral nas creches, né, junto com os professores. Para o advogado Alexandre Mandel, o município está irregular e conta que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional determina que a responsabilidade direta pela criança também implica responsabilidade pedagógica. E ele está irregular porque ele não completou essa transição que ficou chamado a década da educação, que é o artigo 87 da LDB, e que o Plano Nacional ainda está vigente agora até 2024, justamente para garantir que os municípios façam essa devida adequação. São vários municípios que ainda estão irregulares e Campinas é um deles. Os cargos de monitores e agentes de educação infantil da rede pública municipal são trabalhadores que exercem a atividade docente, atuam diretamente com as crianças, têm toda a responsabilidade pedagógica, são responsáveis pela aplicação da BNCC e por isso então devem ser reconhecidos como docentes. E o município tem que fazer essa devida regularização fazendo uma adequação na sua estrutura de plano, cargos e carreira e vencimentos, fazendo essa transição de sair de um quadro geral e ir para um quadro do magistério, como parte da classe docente. Não é uma transformação, uma transposição do cargo inconstitucional, é uma aplicação expressa do que está disposto na legislação educacional federal. As monitoras não só atuam diretamente com a criança, mas também são responsáveis pela criação dos projetos educacionais e participação das reuniões com os pais. O planejamento dentro da educação infantil da Rede Municipal de Campinas acontece envolvendo todos os membros dentro da educação, ou seja, nós monitores, agentes de educação infantil, professores e a direção, profissionais que atuam juntamente com as crianças. Nós fazemos parte desse planejamento, nós não só planejamos, mas também executamos juntamente. Então, assim, a gente senta junto, a gente planeja, a gente faz todo o processo para depois executar juntamente com as crianças. A diferença é entre nosso profissional, né, nosso cargo, que é monitor, e o professor, é desde a jornada do tempo de trabalho. O professor trabalha 4 horas diretamente com a criança e nós 6 horas diretamente. Passamos mais tempo, né? A gente sempre fala isso, a gente é a mais-valia, porque nós passamos mais tempo com a criança. Então a gente estamos desde as 7 horas e vamos até o final da tarde com a criança. O professor sai às 11 horas, então a gente está mais tempo com as crianças dentro da sala. Esses 2 cargos, se a gente procurar, tanto na chamativa para concurso, como na descrição do cargo, são cargos semelhantes. Porém, eu costumo dizer que nós somos a mais-valia da professora, porque a gente exerce a mesma função da professora e ganha metade do salário. Tem a ver com gênero, que somos todos, maioria mulheres, e com raça, que a maioria são mulheres negras. E essa coisa a gente vai percebendo, né? O uso da nossa força do trabalho para garantir uma legalidade, porque segundo a LDB, professoras, todas aquelas pessoas que trabalham diretamente com a criança em sala de referência como nós, tem que ter a formação em pedagogia. E digo mais, a prefeitura é responsável por dar essa formação. Elas executam funções similares com os professores, porém não são reconhecidas como tal. É impossível um professor de uma sala de agrupamento 1 ou agrupamento 2 ficar sozinho numa sala sem ter toda a atuação desses profissionais. Essas profissionais, as monitoras, elas planejam, elas discutem o projeto político-pedagógico, elas participam do processo de avaliação, elas fazem parte de todo o processo, tanto pedagógico e de toda a rotina dessas crianças. Só que a Prefeitura Municipal de Campinas, e aí eu com muita tranquilidade, eu consigo inclusive resumir isso, que a Prefeitura Municipal de Campinas, ela executa uma ilegalidade, porque ela, na mesma função, ela mantém 2 cargos distintos, ou seja, temos as mesmas profissionais cumprindo as mesmas funções ou funções similares, porém não são reconhecidas como tal. A monitora é quem mais tempo fica com as crianças, o que facilita a criação de vínculos afetivos. Maria Glória é mãe e acredita que quando uma criança tem uma relação afetiva com o seu monitor, metade da aprendizagem é garantida. E o meu caçulinha de 1 ano, ele faz coisa que ele aprendeu aqui, ele tem 1 aninho. Ele canta, ele aprendeu a falar, ele está aprendendo a comer, ele sabe pedir, tudo ele aprendeu aqui.
E a minha menina também. Ela começou aqui com 3 anos, saiu daqui com 6 para ir para o 1º ano. E, nossa, é maravilhoso. Muito bem atendidos, as crianças se alimentam muito bem. Então, eu não sabia que as monitoras, a maioria das monitoras são pedagogas, porque cuidar de criança, educar, porque elas educam essas crianças. Eu acho que a prefeitura tinha que ver isso que eles fazem. E a gente sabe também que quando você valoriza os profissionais, o trabalho, né, a gente desenvolve um trabalho excelente, mas eu acho que o trabalho acaba sendo melhor ainda, porque a gente sabe que um profissional mais valorizado, mais incentivado, a gente sabe que o trabalho acaba acontecendo porque a gente já desenvolve a função docente, né? Tudo que é desenvolvido dentro da sala de aula da educação infantil, nos agrupamentos AG1, AG2, é de forma conjunta. Não tem como um profissional fazer sozinho. Hora de reunião solene aqui no Câmara Notícia, porque o vereador Cecílio Santos entregou a medalha Chico Mendes ao coletivo Cuidadores da Área de Preservação Permanente do Jardim Miriam. Há 3 anos, o coletivo promove ações para preservação e transformação do local. O coletivo Cuidadores da Área de Preservação Permanente do Jardim Miriam recebeu a medalha Chico Mendes em reunião solene realizada no plenário da Câmara Municipal na noite do dia 26 de maio. A reunião foi presidida pelo vereador Cecílio Santos, que propôs a homenagem ao coletivo. A medalha Chico Mendes é uma honraria concedida pela Câmara a personalidades ou entidades que se destacam na defesa do meio ambiente, podendo ser ou não de Campinas. A área de preservação permanente do Jardim Miriam é um dos 49 parques lineares da cidade. Como o próprio nome sugere, esses parques têm comprimento maior que a largura, formando uma ilha de área verde. Eles são construídos paralelamente a cursos d'água, como rios e córregos. Os parques lineares, porque os parques lineares, eles trazem, além da preservação ambiental, também a área de lazer. E, a partir desta interação, as pessoas percebem que preservar o meio ambiente não é algo que seja intocável, é algo que dali a gente pode conviver harmoniosamente. E essa convivência, André, certamente é o que fez Chico Mendes, que dá nome a esta homenagem. Ele percebeu que não precisava desmatar, tirar as árvores, mas que precisava conviver. E dali, em muitas situações, tirar sustento para a sua comunidade. O coletivo nasceu em outubro de 2020, no bairro Jardim Miriam Moreira da Costa, em Campinas, com pessoas que já desenvolviam atividades isoladas numa área da APP. Após sua criação, a iniciativa se expandiu com a adesão de moradores de outros bairros, como Alphaville, Sousas, Barão Geraldo, Xangri-Lá, Parque dos Pomares e outras regiões da cidade. O grupo atua principalmente em 5 frentes: articulação entre poder público e comunidade, educação ambiental, estudos, comunicação e cuidados com a terra. A nossa grande luta é do Parque Linear, para que de fato a gente tenha essa área toda reflorestada, com um ambiente cuidado, preservado e principalmente aberto integralmente à população. E a honra que é para nós receber uma medalha com esse nome, que é alguém que é reconhecido não só pela luta que fez e cuja luta continua reverberando sobre os movimentos sociais na Amazônia, no Brasil e no mundo inteiro, mas que morreu por isso. Ele deu a vida por isso. Então, é alguém que a gente merece honrar para sempre nesse país. Os membros do coletivo participaram do momento simbólico da entrega da honraria. A medalha foi recebida pelas mãos de Clara Almeida, uma das integrantes do Cuidadores do Jardim Miriam.
Estiveram presentes na reunião solene Helena White, outra representante do coletivo, Mariana Regina Nunes, do Grupo Atitude Positiva, e Eleonore Setz, do Instituto de Biologia da Unicamp, que destacou a importância do contato com a natureza e, acima de tudo, da preservação dos córregos e da fauna. A presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente também participou da solenidade. Esse cuidado com o cantinho que dá à nossa volta faz a mudança do mundo, não é? Nós vamos fazendo o nosso pequeno, alguém fala assim, como é que nós vamos fazer a mudança de tudo isso? É um pouco o que o Chico Mendes percebeu. A gente faz o pouquinho e o pouquinho vai se ampliando, assim como aquela gotinha de água que a gente deixa pingar na água e vai se expandindo. O secretário municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas falou que o trabalho do coletivo é referência no município e da importância da ampliação das áreas verdes. No ano 2000, foi feito o levantamento pela professora da Unicamp da área coberta por vegetação em Campinas, vereador Cecílio. Nós tínhamos a informação de 3% do território de 800 km² coberto por vegetação nativa. No levantamento do Instituto Florestal do ano de 2020, nós chegamos a 14,4%. E evidentemente que sempre nós vamos ter que continuar trabalhando, mas em 2 décadas, essa área disponível, coberta por vegetação em Campinas, foi multiplicada por 5 vezes. E a maior parte é recuperação natural, porque se fiscalizou, porque se conscientizou proprietários rurais, porque endureceu o processo de fiscalização com o aumento do número de fiscais, com acompanhamento por satélite. Menezes afirmou que a iniciativa dos parques lineares está entre as 10 apoiadas pela União Europeia no mundo e ainda chamou a atenção para o cenário ambiental. Eu estou falando aqui como membro do Conselho Nacional de Meio Ambiente, recém-impossado pela ministra Marina Silva, e também como presidente estadual da Associação Nacional dos Municípios de Meio Ambiente, a ANAMA, que é uma entidade que funciona desde 1988. Nós eu digo, a cidadania ambiental, nós, a Helena, o Igor, os nossos vereadores que têm compromisso com essas causas, os vereadores que têm compromisso com essas causas, sejam de situação ou de oposição, mas que tenham compromisso com as causas. Nós estamos falando de uma coisa muito maior do que a política partidária. Nós estamos falando do futuro da humanidade. Então, que a gente deixe essa homenagem aqui, a marca da resistência contra esses ataques que estão sendo feitos à gestão ambiental brasileira. O parlamentar, que é membro da Comissão de Meio Ambiente e também da Comissão Especial de Estudos sobre a Arborização Urbana, reforçou o discurso do secretário. O mundo todo olha para o Brasil e com um olhar de que nós sejamos cuidadores do meio ambiente e não destruidores. E como bem mencionou o secretário, o agronegócio se beneficia da preservação ambiental, porque o mundo não quer comprar produtos de quem destrói a natureza. Em pequenas ações, em ações como estas que aqui a gente homenageia, o coletivo, e que bom, Igor, que o coletivo é formado por várias pessoas, né, cidadãos de diferentes formações, porque é assim que a gente constrói uma cidade melhor para todos viver. E olha só, por iniciativa do vereador Luiz Cirilo, a Câmara de Campinas concedeu o título de cidadão emérito a José Roberto Rocha Soares, delegado da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo desde 1981. A Câmara de Campinas entregou, por iniciativa do vereador Luiz Cirilo, o título de cidadão emérito ao delegado José Roberto Rocha Soares. Quero destacar aqui os familiares, né? A mãe, dona Germana, presente aqui, torcendo para que tudo dê certo. Doutor Rocha, que é filho também do saudoso doutor Rocha Soares. Tem 2 irmãos, o José Luiz aqui presente, e também o José Eduardo, que infelizmente não está mais entre nós. É casado com a Eliane,
tem 3 filhas, né, o doutor Rocha. A Luciana, casada com o Rafael, a Renata com o Branco e a Rita. E 3 netos, o Theo, o Henry e o Vinícius. 2 pontepretanos e um bugrino. Depois eu revelo quem são. O doutor Rocha tem algumas peculiaridades. Hoje ele é considerado o delegado mais antigo em tempo de atuação na Polícia Civil do Estado de São Paulo. O delegado, que está há quase 40 anos trabalhando em Campinas, foi responsável pelo setor antissequestro por uma década. E quero agradecer à Polícia Civil, instituição que eu pertenço a todos esses anos, 42 anos, instituição centenária, que orgulho de pertencer a ela. Tenho vários policiais aqui, delegados, investigadores, escrivães, que lutaram comigo todos esses anos. Então, eu queria dedicar também esse título, essa honraria, que foi distinguida pela Câmara Municipal de Campinas, a todos os policiais dessa cidade e região, que comigo ajudaram a gente a levar avante a segurança pública. E em reunião solene, o vereador Jorge Schneider homenageou instituições do município com o diploma de honra ao mérito. Confira como foi. Por iniciativa do vereador Jorge Schneider, foi entregue o diploma de honra ao mérito ao Progem e à Ultraeco. A honraria tem como objetivo homenagear entidades e personalidades jurídicas que tiverem realizado ações de relevado interesse público dentro dos limites do município de Campinas. O vereador Jorge Schneider lembrou do início da rede Ultraeco. Faltando praticamente 2 semanas para a Semana Mundial do Meio Ambiente, nada melhor como homenagear um empresário que fundou uma empresa ecologicamente correta e que pensa no melhor para o nosso planeta. Tudo começou aqui na nossa amada Campinas em 2012, quando o empresário Flávio Borges decidiu investir no ramo de lavagem de veículos pesados, caminhões e ônibus. Pensando ecologicamente desde o início das atividades, a empresa utilizava-se de fonte alternativa, água não potável, e produtos com certificados biodegradáveis. Para se trazer emprego, não se necessita sacrificar o meio ambiente. Deus nos deu a inteligência para que nós a utilizemos, para que nós a transformemos em atos, para que nós a transformemos em ideias. A homenagem recebida nessa noite é algo que nem meus melhores sonhos eu poderia imaginar, né? Essa homenagem para a Ultraeco demonstra que Campinas, representada pelo vereador Jorge Schneider, pensa no meio ambiente e se preocupa com a escassez de água, né? Como dito aí pelo vereador Jorge Schneider, nós temos tido, né, uma quantidade grande de economia de água. Foram mais de 30 milhões de litros de água nos últimos anos. O parlamentar também homenageou com o diploma de honra ao mérito o projeto Gente Nova, Progem, organização da sociedade civil fundada em 1984 na Vila Castelo Branco, a partir das diretrizes da Política Nacional da Assistência Social. O Progem cuida da matéria-prima mais cara aos olhos de Deus, que é o ser humano. E eu faço parte da comissão de urbanismo, faço parte de todas as comissões, mas a principal comissão que eu faço parte é a comissão da família. Eu defendo a família campineira, defendo a família brasileira, defendo a família mundial. Porque nós não podemos, de maneira alguma, achar que nós somos ilhas, isolados. E é exatamente aí que atua o Progem. E estou muito agradecida, né, por estar nesse momento representando toda a diretoria, que estão lá, todo mundo feliz por essa importante, né, ação para o Progem. E muito assim agradecido pelos funcionários que estão
nessas 2.500 indo para mais, cuidando daquelas crianças, daquelas famílias, né, daqueles jovens. 1h mais 40. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque com o objetivo de trocar experiências no combate às drogas, o vereador Nelson Osseri recebeu a visita do deputado federal Mário Palumbo, que é membro da Comissão Federal Antidrogas. O vereador Nelson Osseri, que é presidente da Comissão Permanente de Políticas de Prevenção às Drogas da Câmara Municipal, recebeu a visita do deputado federal Mário Palumbo, que faz parte da Comissão Antidrogas da Câmara Federal. O deputado atuou por 20 anos como delegado da Polícia Civil de São Paulo e veio trocar experiências sobre o assunto. Então, em conversa com o vereador Nelson, nós estamos unindo forças para que realmente esse problema seja amenizado. Não adianta a gente fazer aquela limpezinha, aquele alho e óleo, que não vai resolver esse problema das drogas, que é muito mais complexo. É um encontro muito produtivo, né? É uma aliança que a gente forma em prol da sociedade aqui de Campinas, né? Eu não tive apoio de nenhum político, agora que nós estamos estreitando a amizade, o relacionamento, tudo pensando no povo. O parlamentar Nelson Osseri comentou da importância de firmar alianças entre município e estado para fortalecer as políticas antidrogas. Até porque a lei de drogas, né, eu aqui como vereador não posso fazer muita coisa, mas o delegado Palumbo, como deputado federal, pode fazer muito, né? E ele é mais uma ferramenta, né, do povo de Campinas, do povo da região metropolitana, que está lá para defender as famílias, aqueles que sofrem, os codependentes, como também buscar o tratamento adequado para o dependente químico. Porque aquela mãe que está sofrendo, está chorando agora nesse momento, ela pede, pelo amor de Deus, pela internação compulsória. E o delegado Palumbo está lá em Brasília, né, lutando por isso, para que a gente possa também atender essas mães que moram aqui no município de Campinas. E olha só, para reforçar a convivência entre servidores, ajudar no clima organizacional, a Câmara de Campinas organizou a 3ª edição do projeto Câmara Integrada. A iniciativa, realizada uma vez por mês, comemora o aniversário dos servidores de todas as áreas do Legislativo, de funcionários terceirizados e vereadores. A 3ª edição do projeto Câmara Integrada marcou a comemoração de aniversário das servidoras e servidores de todas as áreas do Legislativo, de funcionários terceirizados, além dos vereadores do mês de maio. Neste mês, comemoraram mais um ano de vida, além de 26 servidores, os vereadores Zé Carlos e Paulo Búfalo. A confraternização foi realizada no refeitório da Câmara Municipal, onde os aniversariantes foram recebidos com um delicioso café da manhã. O objetivo da iniciativa é reforçar os vínculos entre servidores e melhorar o clima organizacional. O presidente da Câmara disse que aceitou desenvolver o projeto porque sabia que a atividade teria resultado muito positivo. Essa integração, ela visa também investir na qualidade de vida do servidor, no reconhecimento da pessoa humana, da figura humana que está por trás do profissional e permitir a integração, o conhecimento. Muitas vezes as pessoas trabalham em pontos diferentes da Câmara, não têm oportunidade de se encontrarem, se encontram nos corredores, às vezes não se conhecem. Então, primeiro é integrar, conhecer, valorizar o servidor. Para Rossini, a promoção da qualidade de vida dos servidores e a construção de um ambiente de trabalho saudável que valoriza o servidor podem ser claramente sentidos junto aos aniversariantes. O legal é isso, você vê o clima saudável que fica, né? É uma ação que melhora o clima organizacional. Trabalhar num ambiente feliz, agradável, saudável, é bom, né? Aumenta a produtividade e faz com que as pessoas possam trabalhar com mais disposição. Eu fico feliz, né, que a cada encontro, primeiro, eu posso conhecer mais proximamente, né, ter contato mais próximo com cada vereador, independente de ser presidente, né?
O que eu quero é mostrar que a Câmara depende do trabalho desses profissionais. O diretor da Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida do Legislativo, responsável pela atividade, também disse estar satisfeito com o resultado do evento, que proporciona, sobretudo, o acolhimento aos servidores. Sim, nós tivemos retorno positivo, tivemos elogios, até recebemos via e-mail de servidor, mostrando justamente essa importante, aonde o servidor ele está se sentindo acolhido. É isso que nós queremos aqui. A presidência, na figura do Rossini, tem sido muito aberta, muito receptiva, né? Então, as pessoas estão se sentindo acolhidas. Acho que no dia a dia a gente acaba, vamos dizer assim, ficando mais tempo junto com os colegas aqui, os servidores, prestadores de serviço, do que com a própria família. Então, acho assim, é importante a gente dar um time, sentar, conversar. Uma iniciativa maravilhosa. Nós estamos surpreendidos com o novo trabalho realizado pela Câmara Municipal, porque nós sentimos reconhecidas dentro do nosso trabalho e também como pessoas, além de ser um aconchego no nosso coração, saber que as pessoas se preocupam e querem celebrar a vida com a gente. É também um estímulo para que eles continuem prestando o serviço de qualidade, com excelência, com responsabilidade, com ética, com respeito, porque isso passa para a sociedade. A integração é importantíssima.